Feliz festa, feliz solenidade de São Pedro e São Paulo para cada um e todos que estão nos vendo agora. Olá, amados irmãos, boa noite ou bom dia, não sei qual vai ser o momento que você vai ver esse vídeo, mas é com muita alegria que a gente vem aqui, com essa graça que Deus nos dá, de estar podendo compartilhar com vocês essa festa, esses dois pais, esses dois pilares que Deus nos concedeu, que é São Pedro e São Paulo. E queremos já começar esse vídeo dando uma pergunta que, buscando a resposta e principalmente dando a resposta a esta pergunta, claramente sua vida poderá ter uma mudança radical. E a pergunta é a que nosso Senhor Jesus Cristo fez aos discípulos dele e que nós fazemos a você. Quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus Cristo para você? Busque a resposta, porque essa pergunta fez de uma pessoa que era um simples pescador a ser o primeiro Papa da Igreja, a ser a pessoa escolhida por Deus para estabelecer, por assim dizer, o reino dele prévio ao reino celestial aqui na terra. E essa foi a resposta que Pedro deu a Jesus Cristo. Ou seja, ao responder quem é Jesus Cristo para ele recebeu uma missão, uma identidade. Primeiramente, claro, como vemos e a igreja sempre nos diz, ser o Papa da igreja. Mas essa palavra Papa também nos remonta o que bem Franciel disse, Pai. E isso também nós queremos transmitir a vocês, que comparação, que relação tem a paternidade com esses dois pilares que a igreja nos dá a graça de celebrar hoje. E São Pedro, a gente está meditando o texto tomado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 18. E São Pedro aí, quando Jesus Cristo pergunta quem é o Filho, que dizem sobre o Filho do Homem. Então, São Pedro começa a dar nome, ou os discípulos começam a falar, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou algum dos profetas, Jeremias. Todas essas pessoas não conhecem quem é o Filho de Deus, porque a pessoa do Filho de Deus estava velado, era um segredo. Por isso Jesus Cristo vai falar, ninguém vem a mim se o Pai não o revelar. É um mistério, a gente não pode adentrar, a gente não pode conhecer a Jesus Cristo se, por graça de Deus, Deus nos permite entrar nesse mistério. E essa foi a graça que Pedro recebeu nesse dia. Recebeu a graça de saber quem é o Filho de Deus. O véu foi aberto e São Pedro adentrou nesses mistérios, adentrou dentro dos santos para contemplar o Filho de Deus. E São Pedro foi movido, empurrado pelo Pai, pela pessoa do Pai. E Jesus Cristo continua e fala, bem-aventurado, feliz é tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então, São Pedro entra nesse mistério, mas entra nesse mistério não movido pela carne, não movido pelo sangue. E a gente poderia fazer uma pergunta aqui, o que representa essa carne e esse sangue? Essa carne e esse sangue é todas as vezes que a gente tenta aproximar-se de Deus com as forças humanas, com a nossa inteligência, com os nossos estudos, com aquilo que a gente tem de humano. E é limitado, é impossível que a gente chegue a Deus se não é por uma graça, que Deus abra o véu e para que a gente tenha uma experiência com esse Deus vivo. E depois Jesus Cristo continua e fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja fundada por Deus, fundada sobre a confissão de Pedro. Então aqui a gente vê que tem uma força do mal, um poder que se levantará contra essa confissão de Pedro, contra a paternidade, contra os pais que Deus nos ha dado. No mundo que a gente vive hoje, um mundo que ataca tanto a paternidade, que ataca tanto a figura masculina,
justamente para que não chegue a encontrar essa imagem. Porque uma vez que um homem, uma vez que um sacerdote, uma vez que um religioso encontra essa confissão, tu eres o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele também se torna coluna aonde ele está. Então por isso que o demônio ataca os homens, ataca a paternidade, ataca o liderazgo, justamente para que as estruturas da igreja, as estruturas da família seja debilitada. Então é um mistério que a gente deve contemplar e contemplar com muita atenção, porque Jesus Cristo traz a solução para esse problema. E problema é esse que nós podemos ver que a sociedade está abundante de exemplos contra, por assim dizer, contra o que aconteceu com Pedro. Ou seja, quantas pessoas, e especialmente homens, quantos jovens, quantos já casados, quantos avós, ainda não encontraram a identidade deles, de que são homens, ou melhor dizer, que são chamados a ser, como bem disse Fraciel, colunas onde eles se encontram. Se é numa família, se é numa empresa, se é numa vida religiosa, se é numa paróquia. Ou seja, o homem só será verdadeiramente realizado e homem quando, não é quando busca, não que eu esteja excluindo os psicólogos, mas não é quando fica só na psicologia, só em vídeos, por assim dizer, em YouTube, buscando encontrar resposta que só encontrará nessa profissão de fé dada a Jesus Cristo. Tu, Senhor, és o Deus vivo, tu és o Messias. Eu digo isso porque só foi quando Pedro reconheceu a Jesus Cristo como ele é, ou quem ele é, que ele recebeu esse dom de ser o pai da igreja, de ser coluna da igreja, de passar a ser um pescador para ser uma pedra viva. E aí é quando Pedro recebe essa graça, essa identidade. E é tão interessante porque há uma troca aqui. Pedro diz Jesus quem ele é, mas na verdade depois é Pedro que vai receber outra confissão de Cristo. Pedro diz: Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Pedro, filho de Cefas, tu serás pedra. Sobre ti, sobre o que tu me disseste agora, falou agora, eu vou edificar minha igreja. Eu vou te dar chaves que o que você desligar na terra, desligará no céu. Desatar na terra, atar na terra, será atado no céu. E que ataduras são essas que, ademais de nos atarem na terra, pode nos atar eternamente no inferno, que são os pecados. Esse poder Deus, Jesus Cristo, deu a São Pedro. E também devemos nós fazer menção a outro que recebeu essa missão, que antes de ser o apóstolo apóstolo Paulo, era um homem praticamente quase que frustrado, que andava matando a torta e a direita, porque não tinha a Deus, a Jesus Cristo como Deus. E ao reconhecer-se Jesus Cristo, passa a ser esse pai de muitas comunidades. Por onde ele ia, fundava uma comunidade e as pessoas tinham ele como um pai. Ao ponto que quantos discípulos vemos nas suas cartas que seguiram ele, porque claramente ele tinha a Cristo como o bom pastor, como o Deus vivo. E quando a gente para pensar nessa imagem de coluna, o que vem na nossa cabeça é força, é rigidez, é estabilidade, porque essa é a função de uma coluna. Mas na lógica de Deus a coisa é diferente. Se a gente lesse esse texto de São Mateus com sinceridade, a gente encontraria essa tensão que tem na figura de São Pedro. São Pedro que agora confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo em diante vai dizer para que Jesus Cristo não cumpra a sua missão de Salvador, de Redentor. Quando Jesus Cristo apresenta a imagem da cruz para Pedro, Pedro retrocede
E Jesus Cristo, dirigindo-se a essa negação de Pedro, fala: aparta-te de mim, Satanás. Figura enigmática que a gente deveria parar para pensar aqui. Como pode uma pessoa confessar: tu eres o Cristo, o Filho de Deus vivo, e quando vai na prática, na hora que vai, que a dor vem tocando, retrocede? O que nos assusta é o que constantemente nos passa. A gente confessa a Deus com os nossos lábios, a gente reza o Pai Nosso, reza o Credo, vai na missa, mas na hora que o sofrimento, a cruz se apresenta, a gente retrocede. E aí justo vem essa imagem da coluna, porque Deus coloca a sua coluna não nas nossas forças. Tem um salmo que diz que Deus odeia ou não agrada a Deus a força do cavalo, nem o músculo dos homens. Deus não tem os olhos colocados nisso. Deus não tem os olhos colocados nas nossas forças. Deus tem os olhos colocados nas nossas debilidades. E é aí onde Deus quer colocar essa pedra que é a fé. É nessa debilidade que eu necessito, nesse momento de prova, nesse momento de aridez, nesse momento de desesperança, de desconsolo, aí é onde eu tenho que encontrar essa solidez, essa firmeza na profissão de fé. Tu eres o Cristo, Senhor, o Filho de Deus vivo. Com isso a gente quer dizer: Senhor, tu eres o meu Salvador, em ti eu tenho colocado a minha esperança e eu sei que tu és o Filho de Deus vivo. Ou seja, nada é impossível para Deus. Por mais que eu esteja nessa situação, se eu estou fundado nessa confiança em Deus, passe o que passe, eu vou ser essa coluna, eu vou encontrar essa força, porque eu não estou apoiado em forças humanas. Muitas vezes a gente não encontra a libertação, não encontra essa paternidade, não encontra esse liderazgo justamente por isso, por não ter essa humildade de reconhecer que sem essa graça de Deus, sem esses benefícios, sem esse impulso que Deus Pai nos dá, é impossível que a gente seja bom em qualquer coisa que a gente faça. Então, Deus não escolhe Pedro e não escolhe Paulo pelas suas qualidades, pelos seus benefícios. Deus elige Pedro e Paulo pelas suas debilidades. Como Antônio falou, São Paulo, perseguidor dos cristãos, que teve as roupas colocadas nos seus pés depois de assistir o assassinato de Estevão, o primeiro mártir da Igreja Católica. São Pedro, aquele que nega a Jesus Cristo e que não é capaz de confessar essa fé diante de uma mulher que o interroga. Mas esses dois personagens se tornaram colunas da igreja porque foram os primeiros, nesse sentido de que Deus utilizou para que derramasse o seu sangue, para que aí se fundasse Roma, para que aí se fundasse a Igreja Católica. Também nós somos chamados a derramar o nosso sangue dia a dia, no trabalho, nos estudos, e devagarzinho Deus vai formando essa coluna, vai construindo a sua casa, vai construindo a sua empresa, vai construindo a sua comunidade paroquial, mas com essa certeza de que nós devemos colocar a nossa esperança não nas nossas forças, mas de Deus, que é um Deus vivo e que dá essa vida pela sua igreja. E queremos ir terminando esse vídeo dando também a vocês, mulheres, que não estão excluídas dessa nossa meditação. Por quê? Porque tanto homens como mulheres só receberão a identidade ou o ser de quem cada um delas são, quem cada um de vocês são, nós somos, quando dermos essa profissão, não com a boca somente, mas de coração, que quem é esse Jesus Cristo na nossa vida. E assim terminamos esse vídeo levando a vocês essa meditação ou essas perguntas. Busquemos responder a Cristo que nos pergunta: quem eu sou para você? E aí nós, nessa terra, claramente teremos já um revelar, uma alegria, um gozo de saber quem somos nós, a quem estamos chamados, e claramente tudo isso será
glorificado plenamente no céu. É isso, amados irmãos. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora Aparecida nos ajude a encontrar de novo essa imagem completa, que Deus restaure tudo aquilo que está quebrado dentro de nós e que faça com que a gente chegue a encontrar e alcançar a nossa imagem e a semelhança, que é nos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço.